E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Citizen Altichron modelo TZ310-70T. Então galera, antes de começar a falar para vocês sobre o relógio, eu vou passar as especificações dele primeiro, beleza? Ele tem o comprimento aí de 53,1 milímetros, ou seja, a distância de um pino e o outro são 53 milímetros. O diâmetro que esse relógio tem, que é daqui até aqui, são 49,2 milímetros, contando aqui com a parte do sensor. E a espessura desse relógio são 14,4 milímetros, tá? A espessura dele. Ele tem um peso de 118 gramas. A caixa desse relógio aqui é toda em aço, anodizado na cor preta. O mostrador, esse aqui, ó, é cristal mineral aqui na frente. A pulseira do relógio é em nylon, tem esses reforços aqui, ó, que são esses ilhóis aqui. Para quem não sabe, isso aqui serve para que a pulseira não se esgasse justamente nessa parte aqui dos furos. Então, quando a pulseira vem esse tipo de ilhói aqui, é um reforço a mais na hora de fazer a pulseira. Eles já pensaram nisso aqui. Algumas pulseiras são furadas a quente. Também é bom, mas com a médio e longo prazo, esse furo, quando ele só é furado a quente, ele vai se esgaçando e a pulseira tende a estragar nessa parte onde tem aquele furo a quente. Além de ter esse reforço de ilhóis, essa pulseira é colada e costurada, tá? Essa parte aqui desse couro por baixo, ele é colado e por cima de tudo vem essa costura aqui para dar um reforço e uma durabilidade ainda maior à pulseira. Essa pulseira aqui, ela tem os passadores em nylon também, ambos são colados e costurados, assim como na parte maior da pulseira, porém um é móvel e o outro é fixo, tá? Aqui. A fivela da pulseira é em aço inoxidável, vem escrito aqui Citizen, como vocês estão vendo. A parte de dentro da pulseira só tem dizendo aqui que é Citizen e o tamanho da pulseira, ó, 22, tá escrito aqui, que é o tamanho desse terminal aqui. Esse relógio aqui, ele tem a parte traseira rosqueada e essa tampa aqui é em aço inoxidável. Aqui vem algumas especificações, né, o logo da marca, falando que esse relógio é movido a energia solar, número do módulo, referência, modelo, especificando que esse módulo aqui, que esse relógio, ele é resistente à água a 200 metros de profundidade. Esse relógio aqui, galera, ele também tem os botões grandes e de fácil acesso com ou sem luvas, ó, como você pode ver, é um botão bem grande aqui. Esse aqui não é botão, é a coroa do relógio. Ele tem aqui, ó, a coroa dele bidirecional, ou seja, ela vai girar para os dois lados. Ela não tem nenhum tipo de trava, ela roda livre aqui. A coroa desse relógio, ela não é rosqueada, galera. Embora esse relógio ele tenha aí uma resistência à água de 200 metros, como eu já tinha dito, essa coroa ela não é rosqueada, como vocês podem ver, ó. Ela não tem nenhum tipo de rosca aqui, que é uma pena, né? Um relógio com resistência à água tão boa assim. Não custava nada eles colocarem uma coroa rosqueada aqui no produto, né? Isso é uma opinião minha apenas. Na coroa você vai encontrar aqui, ó, o logotipo da marca, no caso a Citizen ProMaster, que é essa tipo de seta que está indicando aqui, ó. A coroa tem uma pegada boa, mesmo você estando com luva, você consegue operar ela bem tranquilamente. Aqui, galera, eu coloquei o relógio para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Como vocês estão podendo ver, ele é um relógio grande, tá? Bem grande.
Eu tenho um pulso fino, então isso acaba sendo evidenciado ainda mais quando eu coloco um relógio com essas dimensões no pulso. Ele é grande, mas não é aquele relógio que chega a incomodar. Talvez seja porque a pulseira dele não é em aço também, é em nylon, acaba que no geral o relógio fica leve, né? Ele se mantém num peso aí confortável. Mas para quem tem pulso fino, fica bastante evidente o tamanho desse relógio aqui. É um relógio bem grande e aparenta ainda mais se você tiver um pulso fino assim como eu. O fato dele ser um relógio grande, galera, também é bom, tá? Porque ele tem aqui a visibilidade das informações aqui no dial, são ótimas. Você consegue enxergar perfeitamente todos os dados que ele apresenta aqui para você. Então, esse tamanho acaba que por ajudar, né, nesse visual aqui do relógio. Galera, além das funções básicas, né, que vocês já sabem, que é a hora e data, ele também conta com a função de altímetro e bússola e reserva de carga até 340 dias, quando esse está completamente carregado, que é o caso aqui, como vocês podem ver, o ponteiro de carga está no máximo. Então, esse relógio, com a carga máxima dele, ele é capaz de se manter em funcionamento durante 340 dias. E eu vou falar agora para vocês um pouco das funções que esse relógio tem. Agora aqui, galera, eu vou mostrar para vocês como fazer os ajustes, né? Hora e data, enfim. Para você poder fazer o ajuste, é padrão. Você vai puxar aqui, ó, a coroa do relógio até o segundo estágio do relógio. E assim você vai poder começar a fazer o ajuste. É só você girar aqui, ó, a coroa no sentido horário ou anti-horário para que seja feito esse ajuste. Se você voltar a coroa aqui para a posição 1, que é o primeiro estágio, você vai fazer o ajuste do calendário, tá? Como vocês estão vendo ali, o ajuste do calendário. Você pode girar no sentido horário ou anti-horário, mas o relógio só vai mudar o calendário se você girar no sentido horário. Feito o ajuste, você vai voltar a coroa para a posição inicial. Certifique-se que ela está vedando o relógio. Ó. Depois que você voltar a coroa para a posição inicial, você gira aqui, ó, a coroa do relógio para ver se algum ponteiro lá dentro vai se mover. Se nenhum ponteiro se mover, o relógio está vedado. Se algum ponteiro mover, com exceção do ponteiro de segundo, obviamente, você deve puxar a coroa e voltar lá para a posição inicial de novo, porque se mover algum ponteiro depois que você voltou a coroa para a posição inicial, indica que a coroa não está fechada, e isso vai fazer com que entre água no seu relógio. No manual, galera, vem uma observação importante quanto à data aqui, tá? Esse relógio ele não tem indicativo de 24 horas, o ponteiro de 24 horas. Então, o manual ele fala para você prestar atenção no ajuste, ou seja, quando o relógio só vai mudar a data depois que o relógio passar das 10 horas da noite. Então, se você for aqui fazer o ajuste da hora e for girando a coroa e ver que o calendário mudou, para o relógio ele está no período PM, né, pós-meio-dia. Então, se você não se atentar a isso, o que vai acontecer? O relógio vai mudar a data fora do horário específico. Então, certifique-se de que você está fazendo o ajuste condizente com o horário que você se encontra. Se você está na parte AM, antes de meio-dia, faça o ajuste como tal. Se você está no horário pós-meio-dia, faça o ajuste como tal também, porque isso vai influenciar na troca da data, né? Se você fizer o ajuste sem levar isso em consideração, o relógio vai sempre mudar a data, tipo 10 horas da manhã, o relógio vai mudar a data, sendo que o padrão especificado pelo fabricante é que ele troque a data
todo dia 10 horas da noite, após as 10 horas da noite. Agora, galera, para poder falar das funções que esse relógio tem, eu tenho que explicar aqui os ponteiros, né? E essa parte aqui, essas informações que ele passa aqui para você. Primeiro, essa catraca dele aqui é para você utilizar na usabilidade com bússola. Podem reparar que aqui ele tem todos os azimuths, né? Norte, sul, leste, oeste. Aqui embaixo, ó, na parte de dentro do relógio, tem uma outra escala aqui. E essa outra escala é para te auxiliar na leitura da altitude do relógio, tá? Essa escala interna aqui que vocês estão vendo. Tem um outro modelo do Altichron que ele tem uma segunda coroa nesse lado aqui que você pode girar e você pode fazer... Opa, caiu a tampinha aqui. Você vai poder girar essa coroa, essa catraca aqui interna, essa escala interna. Ele vem com uma outra coroa aqui. Não é o caso desse. Esse é um modelo que, digamos, mais simples. Com exceção dos ponteiros da hora, minuto e segundos, que todo mundo já conhece, esse ponteiro aqui embaixo, galera, ó, menorzinho, ele é o ponteiro de 100 metros. Ele vai te auxiliar na leitura da altitude. Esse ponteiro aqui maior é o ponteiro de 2,5 metros, também voltado para a leitura da altitude do relógio. Esse outro ponteiro aqui, ele é o ponteiro de 1.000 metros e também é o ponteiro que indica a reserva de energia, né? Reserva de carga do relógio. Aqui está o sensor de pressão barométrica desse lado aqui. Aqui são os botões de comando e aqui é a coroa do relógio que eu já mostrei para vocês. Para você dar início à leitura de altitude, galera, você vai pressionar aqui, ó, o botão inferior esquerdo do relógio, que ele vai fazer a leitura para você, ó, da altitude. Ele vai fazer a leitura. Reparem que o ponteiro já arriou aqui, ó. Primeiro é o ponteiro de 2,5 metros, e aqui é o ponteiro de 100 metros e o ponteiro de 1.000 metros. Quando o ponteiro de 1.000 metros aponta para zero, é porque você está abaixo dos 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Esse outro aqui maior, ele aponta o ponteiro de 2,5 metros, né? Você lê aqui pela essa escala interna do relógio aqui. E esse menorzinho que acabou ficando embaixo do ponteiro de hora aqui, ele indica o ponteiro de 100 metros. Quando ele está aqui, ó, dentro dessa marca aqui vermelha, até 300 metros, isso aqui indica que eu estou abaixo dos 100 metros, né, que é o nível de altitude do mar. No caso, ele está vermelho aqui, ó. Tá antes do zero, então isso aqui indica que eu estou abaixo do nível do mar. E essa outra catraca aqui, ó, ele está apontando para o 90 metros e aqui é menos de 1.000 metros. Então tá feito a leitura. Se eu tivesse acima do nível do mar, esse ponteiro menor que está embaixo do ponteiro de hora, ele indicaria para o lado direito aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma outra escala desse lado. E a leitura é dada pela junção desses três ponteiros. O ponteiro de 1.000 metros, o ponteiro de 2,5 metros, né? E o ponteiro de 100 metros, que está aqui embaixo do ponteiro de hora. Terminando a leitura, você pressiona aqui, ó, o botão inferior esquerdo, ele volta a hora normal, né? Você desligou a função. E agora a bússola, galera, é só você pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo, que ele vai entrar no modo de bússola, né? Cadê? Vamos tentar mostrar aqui para vocês que eu estou sentado, então, lá, tá vendo? Ele vai mudando, ó. Viram? Eu estou sentado, eu estou num lugar aqui bem a esmo aqui, talvez isso influencie. E aqui na frente tem
um computador, né? Tem cheio de coisa eletrônica que pode estar influenciando no campo eletromagnético, mas vocês conseguem ver, ó, o ponteiro em perfeito funcionamento, tá? Ó. Feita a leitura, você vai pressionar aqui o botão superior esquerdo novamente, lembrando que uma vez acionado, as funções do relógio elas ficam ativas até 30 segundos e depois ela desliga automaticamente. Isso é feito para poupança da energia, né, do relógio propriamente dito. Galera, esse relógio aqui é um dos relógios aí da Citizen que não é um Aqualand, né? Mas ele é tão bom quanto. Essas funções aqui são mais voltadas para fora, né? Esportes externos e tal, caminhada, trilha, escalada, essas coisas assim. Mas nada impede de você poder comprar um relógio desse aqui para uso normal, diário. Infelizmente um relógio desse aqui, nos padrões brasileiros, é muito caro mesmo. É uma pena porque é um excelente relógio, caixa em aço, cristal mineral, movido a energia solar esse relógio. Só a reserva de carga dele é de 340 dias, né? Claro, ele carregado completamente. É um relógio incrível, galera, assim, para você ter. Infelizmente é bem caro, tá? Bem caro. Na minha opinião, eu acho um pouco poluído esse mostrador dele aqui, mas se faz necessário devido às funções que ele apresenta. Mas eu acho um pouco poluído, mas nada muito grave não. Você consegue enxergar tranquilamente. Esse relógio aqui, galera, ele também tem aplicação de lumen, né, nos ponteiros e nos números da hora aqui, auxílio de hora aqui. É uma boa aplicação, nada assim surpreendente, mas funciona até que de forma razoável, tá bom? Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Aqui embaixo vão ter vários links importantes para você conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Também tem o link da nossa loja, é o primeiro link da descrição, você pode conferir também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui!